Ora, é bom ouvir estes jovens a cantar, é bom saber que o Senhor abençoa, e certamente todos nós podíamos testemunhar disso, de como o Senhor é bom, como o Senhor de facto tem estado presente na vida de cada um de nós e nos tem abençoado. Eu gostava de partilhar convosco nesta manhã, no tempo que nos resta, um pensamento que vai na sequência daquilo que eu tenho vindo a falar acerca de ver Jesus. Ainda na última vez falei acerca de ver Deus na face de Jesus Cristo. Falei já em relação a ver Jesus como a verdade, ou antes, ver a verdade em Jesus, a verdade em relação a nós e a verdade em relação a Deus. E é necessário vermos também ver Jesus para os outros. Eu dou graças a Deus e certamente cada um de nós dá graças a Deus. Ainda há pouco ouvi o João dizer que, o Carlos disse que o João tinha dito que há um ano aceitei o Senhor Jesus. Eu há quase 40, se não for já me perdi no tempo, mas dou graças a Deus por aquele dia. Dou graças a Deus pelo dia em que o Senhor falou ao meu coração. Dou graças a Deus por aquele dia em que os meus olhos foram abertos e eu pude ver coisas que até aí não via, ver de facto aquilo que eu era, ver a minha posição de pecador perdido e ver de facto o grande amor de Deus para comigo. Ou seja, olhar para a cruz do Calvário e ver ali o grande amor de Deus. E, de facto, naquele dia eu aceitei o Senhor Jesus como o meu Salvador e a partir daquele momento, de facto, eu pude ver o Senhor cada vez mais, conhecê-lo cada vez melhor. Mas há algo que eu não posso deixar de ver, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por mim, é verdade. E essa é a primeira coisa que cada um de nós precisa entender. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por mim. Eu hoje posso dizer que Jesus é o meu Salvador. Hoje eu posso dizer que de facto sou um filho de Deus. Mas eu preciso ter bem presente e perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu numa cruz apenas por mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz apenas por mim. Ele morreu na cruz por todos. Portanto, eu preciso de perceber que, de facto, o Senhor Jesus Cristo não veio apenas por mim, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio também para os outros. E que tal como eu precisei de perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio por mim, há outros lá fora que precisam de perceber e de conhecer que o Senhor Jesus Cristo veio também por eles e para eles. Portanto, esta é a necessidade que eu tenho e cada um de nós tem de perceber claramente e ter isto sempre bem presente na nossa mente. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo pelos outros. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo não por causa dele, não por causa dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo não veio por causa da sua glória. Ele deixou a glória. Ele veio habitar entre os homens. Ele veio de facto a este mundo pelos outros. No seu pensamento estavam os outros. E eu dou graças a Deus porque nesses outros estava eu. Nesses outros estava eu. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, pensando nos outros, Ele pensava em mim. Ele pensava em cada um de vós.
Nós estávamos de facto no seu pensamento. E graças a Deus, porque nós hoje podemos ter esta certeza, a certeza da salvação. A certeza de que estamos salvos. A certeza de que, na verdade, se hoje, e eu espero que todos quantos aqui estão, tenham de facto essa certeza, se hoje partirmos, se hoje o Senhor nos chamar, sabemos que vamos estar para sempre na sua presença. Mas isso acontece porque Jesus pensou em mim. Porque eu estava no seu pensamento. Mas agora eu preciso de perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio apenas por mim, Ele não veio apenas para mim, mas Ele veio para os outros. E os outros que estão lá fora precisam de saber isso. Precisam de facto de conhecer isso. Que Jesus veio, que estava a pensar neles. E a questão é como ou o que é que eu tenho que fazer para que isso possa de facto tornar-se uma realidade. Para que Jesus seja não só para mim, mas para que Jesus seja para os outros. O que é que eu preciso de fazer? E a verdade, irmãos, é que tu e eu não precisamos de fazer nada. Ou seja, só precisamos de fazer uma coisa. Que deixes Jesus viver em ti, pensando nos outros. Tu e eu não precisamos de fazer nada, porque se tudo isso dependesse de nós, então os outros continuariam irremediavelmente perdidos, porque nós não podemos fazer nada. A única coisa que o Senhor quer que nós façamos é deixar que Ele viva em nós, pensando nos outros. É isso unicamente que o Senhor quer que nós façamos. Tenhamos esta comunhão com Ele. O transmitir esta verdade aos outros não pode ser feita com esforço, com grande, como é que é de dizer, pensando em grandes coisas. Não. Isto tem que acontecer naturalmente. Tu tens que ser, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Naturalmente. E estas verdades têm que sair de nós naturalmente, sem esforço, sem grandes coisas, porque o que temos que deixar é que o Senhor faça, é que o Senhor viva em cada um de nós, pensando nos outros, que o Senhor Jesus viva em nós para os outros. Isso é que é necessário. É isso unicamente o que o Senhor quer que aconteça. É que eu pense nos outros. Irmãos, de facto, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá um exemplo dele próprio. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo máximo. No Evangelho de João, no capítulo 5. No Evangelho de João, no capítulo 5. O Senhor Jesus, no versículo 19, Ele diz isto. No versículo 18, os judeus estavam procurando alguma coisa para o condenar, para o matar. Por isso, pois, os judeus, versículo 18, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo nada pode fazer, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz também. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ou seja, o Senhor Deus pensava em nós através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Ele pensava em nós. E de facto o Senhor Jesus Cristo, Ele, como homem, Ele deixava que Deus se manifestasse ao mundo através dele. Nós vemos o exemplo do Senhor Jesus na sua relação com o Pai. Como Ele era próximo. Como Ele passava tempo em oração. Como Ele valorizava a comunhão com o Pai. Como isso era importante para Ele. E por isso,
Deus manifestava-se aos outros através do seu Filho. E agora, o que o Senhor quer de cada um de nós é que Ele se possa manifestar aos outros através de cada um de nós. É apenas isso. Deixar que o Senhor, através de nós, possa atingir, possa alcançar os outros. Nesta, de facto, comunhão profunda, como o apóstolo Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando verdadeiramente, e com toda a clareza e com todo o poder, o Senhor Jesus vive em nós, Ele vive em nós e vive através de nós, neste objetivo de atingir e de alcançar os outros. Esta é a grande verdade. Isto é aquilo que, na verdade, cada um de nós, a começar por mim, tem que entender, tem que perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio apenas por nós que estamos aqui nesta sala. Ele não veio apenas para a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar a multidão que está lá fora e que precisa entender que Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, pensa neles. Ama-os, morreu por eles. Ama-os, que os quer da mesma forma que aconteceu conosco. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos dá outro exemplo, quando aqui neste mesmo Evangelho, no capítulo 15, o Senhor fala acerca da videira. No capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz o seguinte. Ele começa por dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós não podemos dar fruto se não estivermos ligados verdadeiramente à videira. A videira é o Senhor Jesus Cristo. Conhecemos perfeitamente o que é uma videira. Aqueles galhos, eles não podem produzir fruto por si mesmos. Se eles estiverem separados da videira, eles vão acabar por morrer. E às vezes, e aliás, iremos depois ver isso, há certas videiras que dão fruto que é amargo. Não presta. Portanto, para que aquele galho, aquela vara, possa produzir fruto bom, fruto que é agradável, tem que estar verdadeiramente ligado à videira. Porque nós, como varas, sem a videira, não podemos viver, não podemos fazer nada. Como o próprio Senhor Jesus nos diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nelas dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Quando nós queremos fazer as coisas por nossa iniciativa, que idealizamos grandes coisas por nosso impulso, por nossa vontade, excluímos o Senhor, é evidente que isso nunca dará nada, porque por nós próprios não conseguiremos nada. Para que haja verdadeiro fruto, para que haja fruto que verdadeiramente glorifique o nome do Senhor e que seja de bênção para os outros, nós temos que estar ligados à videira. O Senhor Jesus Cristo, Ele começa por dizer, eu sou a videira verdadeira. Quando o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira, isso significa que houve videiras que não eram verdadeiras. Significa que houve verdadeiras videiras que não deram verdadeiro fruto.
e de facto isso aconteceu. Se nós lermos no Salmo 80, no Salmo 80, e versículo 8 e 9, diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste o lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. O monte e assim encheu a terra. Isto fala-nos da nação de Israel. A nação de Israel que esteve lá no Egito, escravizada durante 400 anos. O Senhor retirou-a daquela escravidão. Colocou-a na terra que o Senhor preparou. Numa terra que dava leite e mel. Portanto, a nação era como a videira do Senhor. Que o Senhor criou. Que o Senhor plantou. Que o Senhor queria que esta videira desse fruto para as nações. Ou seja, que através desta videira saísse bênção para todo o mundo. Saísse bênção para todos. Outras nações fossem abençoadas através desta videira. E o resultado foi em Oséias. Nós lemos, portanto, em Oséias, a seguir a Daniel, a Oséias capítulo 10 e versículo 1, diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Diz: Israel é uma vide frondosa, porque o Senhor a tinha plantado, o Senhor a tinha criado, e quando o Senhor vai à procura do fruto, encontra algum fruto? Não encontra nada, não encontra fruto. Diz este versículo que a abundância de fruto é para si mesmo. Portanto, esta videira que foi criada pelo Senhor para que ela produzisse fruto para a sua glória em primeiro lugar e fosse bênção para os outros, esta videira tornou-se uma videira egoísta, que só pensava nela, que só pensava em si, que produzia unicamente frutos para seu proveito pessoal. Mas não foi para isso que o Senhor havia criado esta videira. Da mesma forma, não foi, de facto, para isso que o Senhor criou a videira, hoje, a sua videira, para que dê fruto para a bênção dos outros. Sempre o Senhor, no seu pensamento estão os outros, e o desejo do Senhor é que o seu povo seja de bênção para os outros, que leve a sua mensagem aos outros. Mas Israel falhou. Não dava fruto. Não dava o fruto que o Senhor queria. Antes se tornou egoísta e o fruto era, portanto, para si. Em Jeremias 2, livro de Jeremias, capítulo 2, e versículo 21, diz-nos assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vida estranha? Como é que é possível que a vinha que o Senhor plantou se tornou em algo que o Senhor não era para aquilo que o Senhor havia criado? Como é possível, depois de o Senhor ter cuidado, como é que é possível que a vinha do Senhor se tenha tornado naquilo que era desagradável? Isto é possível quando a videira, quando as varas deixam de estar ligadas à videira, quando começam a dar fruto por si mesmo, quando começam a pensar por si mesmo, esquecendo a videira. O resultado é sempre negativo. O resultado é de sempre mau. E ainda Isaías, para não demorarmos muito mais,
em Isaías, no capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 4, lemos: E agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Que mais se podia fazer? Esta é a pergunta que eu quero destacar. Que mais se podia fazer? O que é que o Senhor podia fazer mais pela sua vinha que não foi feito? Para que ela produzisse uvas, produzisse fruto agradável, fruto que glorificasse o nome do Senhor, fruto que fosse de bênção para aqueles que comessem desse fruto. O que mais se podia fazer? E a mesma pergunta nós podemos fazer: que mais pode o Senhor fazer por cada um de nós? Que mais pode o Senhor fazer que não tenha feito por nós? Que mais? Para que nós possamos dar fruto que glorifique o nome do Senhor, fruto que seja agradável aos outros, fruto que de fato leve os outros a olharem para Jesus. Mas para que isso aconteça, é fundamental nós, como varas que somos desta videira, estarmos verdadeiramente ligados à videira que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. E é esta videira que nós precisamos e que nós temos que estar ligados. Se é que cada um de nós quer produzir fruto na sua vida, que glorifique o nome do Senhor, se é que cada um de nós quer que o Senhor Jesus seja para os outros. Irmãos, que o Senhor nos ajude a não sermos egoístas, a pensarmos unicamente em nós. Que pela graça de Deus estamos salvos, temos a certeza da salvação, estamos de facto descansados. Mas pensemos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio a este mundo apenas por nós. Ele não veio a este mundo unicamente pensando em nós. Ele pensou nos outros, naqueles que estão lá fora e que precisam de conhecê-lo como o seu Salvador. E para isso, Ele quer apenas viver em nós, pensando nos outros, com o objetivo de atingir os outros. Portanto, irmãos, sejamos verdadeiras varas, ligadas à videira verdadeira. E então, irmãos, nós iremos produzir fruto verdadeiro, fruto agradável, fruto que torna a vida dos outros mais doce, mais agradável, porque os aproxima e os leva a conhecer aquele de quem precisam, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.